Fala galera ligada aqui no canal Elétrica em Questão. Estamos aqui, uma playlist inédita. Agora a questão de número um aqui dessa playlist é justamente a de materiais elétricos. Então vamos aqui à primeira questão. Ela foi elaborada para o cargo técnico em eletrotécnica ali no ano de 2014 para a UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. A questão fala o seguinte: ó, a resistência de um condutor de cobre a 0 graus é de 60 ohms. Então, beleza, galera, olha aqui, ó. Primeiro, essa informação é importante. Então, quando o condutor de cobre está a 0 graus, é, a resistência elétrica dele é 60 ohms. Qual será a sua resistência a 20 graus? Então, se a 0 grau ele tem 60 ohms, qual é a resistência dele? Então, qual será a resistência elétrica quando eu aquecer este condutor e ele sair de 0 a 20 graus? E aqui algumas considerações, ó. Sabendo-se que o coeficiente de temperatura do cobre é de 0,004 graus a menos um na faixa de 0 a 20 graus. Então, ele fala aqui que de 0 a 20 graus é invariável, né? Ele varia muito pouco. E ali eu posso até considerar constante, essa constante aqui de 0,04 graus a menos um. Então, turma, qual é a equação que nós iremos utilizar na resolução dessa questão? É a equação que afirma aqui, ó, justamente que vamos demonstrar a influência da temperatura na resistência, ou seja, a variação de temperatura ali do material altera também a sua resistência. E a equação é justamente essa aqui, eu vou colocar R, que seria o novo valor de resistência, de quando eu variar a temperatura do meu metal, no caso aqui do condutor de cobre, resistência inicial, então o valor inicial da resistência, 1 mais alfa, que aqui é o coeficiente de temperatura, alfa é o coeficiente de temperatura, T de temperatura, então será a temperatura nova, né? A nova temperatura aqui que causará variação e eu terei um novo valor de resistência. E a temperatura inicial, a temperatura antes de eu aumentá-la aqui, ó. Então aqui, no nosso caso aqui, antes de aumentar a temperatura, ela estava em 0 graus. Então aqui, ó, resistência. Então, qual o novo valor da resistência, né? Aqui R0 é a resistência inicial. Foi dado aqui resistência inicial 60 ohms. 60 ohms. 1 mais alfa. Quem é o alfa? É o coeficiente de temperatura do nosso material, o nosso condutor. O condutor nós estamos falando que é de cobre e foi dado aqui, ó, o coeficiente de temperatura na faixa de 0 a 20 graus. Então, o coeficiente de temperatura é 0,004. 0,004. E aqui eu tenho esse T aqui, é a minha nova temperatura. Depois de eu aumentar aqui de 0 graus, então aqui, ó, a nova temperatura, quando eu levei ali de 0 graus, então eu levei para 20 graus. Então aqui, ó, 20 menos a temperatura, T0 é a temperatura
inicial, é a temperatura que se encontrava o nosso condutor de cobre, que era exatamente 0 graus. Correto. Então, aqui é apenas a pura matemática. Então, vou fazer logo aqui, ó. 20 menos 20 menos 0 é 20, né? Então, eu vou repetir aqui para ficar mais didático. Fica 1 mais 0,004 vezes 20 menos 0 deu 20. Então, resistência 60, 1 mais 0,04 vezes 20. Então, vou fazer primeiro essa multiplicação aqui, ó. Não vamos perder para a matemática, então vamos fazer o preferencial aqui, que é a multiplicação. 0,04 vezes 20, eu teria aqui o valor de 0,08. E aqui R é igual a 60. 1 mais 0,08, então eu terei 60 vezes 1. Eu somo aqui, ó. Eu somo aqui, ó, 1 mais 0,08. Eu terei o valor de 1,08. E o valor final será 60 vezes 1,08. 60 vezes 1,08, eu terei que R é igual a 64,8 ohms. 64,8 ohms. Então vamos ali as alternativas e encontramos justamente aqui, ó, encontramos na letra A. Letra A é a nossa resposta correta. Beleza, galera? Aguardo por vocês na próxima questão. Se você gostou, compartilhe, curta aqui o nosso canal, ative o sininho e também deixe o seu comentário. Até a próxima questão.